Meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. A esta altura, Chico sentia-se a ponto de enlouquecer completamente. Além de ouvir vozes, via figuras do outro mundo dentro da igreja de Matozinhos, que ele frequentava quase todo dia. Eram seres angelicais que transformavam as hóstias da comunhão em flores luminosas. Essas figuras belíssimas, em cenários de luz irradiada, envolviam grupos de católicos da cidade que haviam morrido há muito tempo, mas que ainda compareciam invisíveis à missa. Invisíveis para todos, menos para Chico. Deslumbrado e assustado com o que via, Chico se confessava e recebia pesadas penitências do padre Sebastião Scarzelli, como rezar 1000 ave-marias para deixar de ser mentiroso. Ninguém o ajudava. João Cândido, o pai, tinha problemas mais graves para resolver. Estava viúvo. A mãe de Chico, Dona Maria João de Deus, morreu deixando 9 filhos. Chico foi entregue à madrinha, que o espancava 3 vezes por dia, religiosamente. Sua fama de maluquinho aumentava e irritava as pessoas. É preciso se saiba que meu pai não concordava com as minhas informações sobre vozes que eu ouvia. E o sacerdote que me confessava era um espírito de alta elevação. Ele então me aconselhou a aceitar um emprego aos 10 anos de idade, para que meu pai, impressionado com o que eu dizia, não promovesse a minha entrada no sanatório. Eu me empreguei numa fábrica de tecidos aos 10 de idade. Como trabalhava no meio de muito algodão, o algodão afetou os meus pulmões. Fui ameaçado por uma tuberculose e então fui trabalhar no comércio. Trabalhei 6 anos no empório, onde eu era balconista. E depois, aos 21 anos, eu me tornei funcionário do Ministério da Agricultura, tendo sido aposentado na condição de escriturário. Recebo razoavelmente por mês vencimentos ou proventos que, para mim que não me casei, dão perfeitamente para que eu viva mais ou menos tranquilo, sem desperdício e sem luxo. Mas me sinto muito feliz, porque, ao que me parece, e eu sinto que isso é verdade, a mim, que me reconheço em total desvalia, a mim que não tenho coisa alguma para distribuir, desde que eu não posso distribuir empregos, não distribuo influência, não distribuo dinheiro, eu não tenho recursos para captar a simpatia de ninguém. E recebo da vida uma felicidade muito grande, porque eu me sinto com os melhores amigos do mundo. Acredito perfeitamente na amizade, porque nada tendo para dar, eu tudo recebo de tanta gente que eu não posso desapontar essa gente boa e dizer que eu sou uma pessoa que sofra, porque minhas doenças são naturais depois dos 70 janeiros de idade. São doenças de coronárias e muita gente aos 60 anos já tem as coronárias comprometidas, de modo que eu não sou um doente especial. Sou um doente que vivo com muita naturalidade dentro das instruções dos cardiologistas deste mundo e do outro, que as duas medicinas me ajudam muito. Então, não tendo nada, não sendo nada, me considerando abaixo de qualquer criatura que está vivente na Terra, muito abaixo das criaturas sub-humanas, e Deus me permitir tantos amigos,
Então eu digo que eu sou muito feliz. E a mediunidade só me deu paz, felicidade, alegria e muita vontade de viver para trabalhar. Até hoje, Chico Xavier reproduziu mais de 600 autores, entre poetas, escritores e pessoas mortas para suas famílias. Mais de 20 mil mensagens. Calcula-se que ele passou 100.000 horas da sua longa vida escrevendo em estado de transe. Seus livros já atingiram no Brasil os 4 milhões de exemplares, fora as traduções para o espanhol, o francês, o japonês e o esperanto. Se recebesse pelos direitos autorais, que sempre foram cedidos ao movimento espírita, Chico Xavier seria dono de uma fortuna impossível de calcular. Ele é a maior produção literária nacional, um recorde que dificilmente será batido em quantidade de obras e vendagem, apesar de nunca ter figurado em listas de best-sellers, e nem sequer constar de alguma relação de escritores brasileiros. Tudo isso já seria trabalho exagerado para um simples mortal. Mas, pela sua renúncia compulsória a qualquer espécie de bem material, Chico foi obrigado a trabalhar em outros ofícios. Primeiro, para ajudar a família e sustentar os irmãos menores do segundo casamento de João Cândido. Depois, para sobreviver. Eu buscava ele de manhã cedo, às 8 horas, lá na casa dele, e trazia para o serviço. E levava às 5 horas para casa. E às 4 e sexta-feira, tinha uma reunião com ele, o chefe aí na fazenda, né? E eu que buscava, esperava, depois terminava a sessão e levava para a casa dele outra vez. Eu conheci o Chico Xavier quando ele foi contratado para trabalhar nessa repartição, e ele fazia o controle leiteiro aos domingos ali no estábulo. Então eu era o pesador do leite, e então eu tive contato com ele através de nossas conversas, quando ele apontava os quilos de leite que era ordenhado das vacas. Daí então nós adquirimos uma amizade que daí veio até os 30 anos de serviço nessa repartição, quando eu me aposentei. Teve uma tarde que eu ia levando ele para casa, e ele ia atravessando uma cobra assim na estrada. Eu parei o animal e quis matar a cobra, ele não quis deixar. Ele pediu, não mata não, deixa a coitadinha da cobra embora, coitadinha, não tem culpa. Aí eu atendi o pedido dele, que era muito boa pessoa, muito meu amigo, até hoje somos. Fui, deixei, montei na charrete, toquei o animal com a charrete com ele para casa e levei para a casa dele. Então ele com seus sapatos amarrados, sempre de paletó, com aquela conversa tão meiga, ele vinha. E quando passava aqui, ele tinha vontade de pegar no sino, que ele adorava esse sino. Ele que era o nosso lemitivo, ele que nos orientava, que nos aconselhava. Aquela vida dura de servidor público. E eu me lembro até de uma passagem muito interessante com o Chico Xavier, que eram 5 ordenhadores, 5 que tiravam leite, né? E o diretor dava assim, de presente, meu compadre, 1 quilo de manteiga para quem tirasse mais leite. Então, eles me procuravam, porque eu era o pesador, para me ajudar, os vaqueiros. Eram 5 vaqueiros, você lembra? Era o seu tio, João, Paulo Gonçalves, Vicente Moreira, Zé Inácio, já uns 3 já mortos, né, compadre? Não existe entre nós. E então, eu ordenhava. E então, na hora de eu pesar, de eu pôr o leite na balança, eu puxava a balança um pouquinho, porque o ordenhador me pedia, você podia me dar uma ajuda e tal, para mim ganhar o prêmio esse mesmo, então eu puxava. E ele descobriu o Chico Xavier. Então ele falou comigo, não faça isso, meu filho. Você pode fazer, mas faz com todos 5. Esse mês você faz com um, mês que vem você faz com outro, mas não faz isso para um só. Não. Nós erramos muitas vezes e devemos dar graças à providência divina de encontrarmos amigos que nos advirtam, ou que possam até mesmo nos repreender, para que cheguemos a um conhecimento mais seguro acerca de nós mesmos. Acreditava que Chico, pelo espírito de bondade que ele tinha, se desse nele um tapa na cara, ele dava o outro lado para receber uma outra bofetada, porque ele não reagia com ninguém
podia maltratá-lo, ele era aquela pessoa boa, aquela pessoa sem receber qualquer ofensa. Era uma pessoa completamente diferente. Era um ser humano diferente de todos que eu já conheci até hoje nessa idade que eu estou. A paciência não é só uma atitude para com o plano externo da vida, mas também para conosco, para que não venhamos a sofrer desânimo, a sofrer a desistência dos nossos melhores ideais e, sobretudo, a perder o tempo precioso que nos é concedido durante a curta existência que desfrutamos ou que podemos desfrutar sobre a terra. Por isso mesmo devemos sempre agradecer, mas agradecer de todo o coração, sem qualquer disposição de crítica, de azedume, de irritação ou mesmo de reclamação perante pequeninas alfinetadas que possam surgir em nosso prejuízo dentro do dia a dia. Tenhamos a mente e o coração voltados para o rio das bênçãos divinas que corre ao pé de nossas vidas, bastando que nos inclinemos um pouco para recolher a bondade de Deus de mil modos em nosso favor, e nós encontraremos mais paciência. No dia a dia, nós somos convidados a exercitar a paciência. Nós entendemos paciência não como uma atitude passiva diante dos problemas. Nós entendemos paciência é o saber entender as dificuldades nossas e do nosso próximo. Então o porteiro novamente gritou colérico: não, vocês vêm aqui nos trazer muita confusão, e pegou de um cajado e começou a bater em Francisco. Irmão Leão imediatamente tentou tomar a defesa de Francisco de Assis, e Francisco gritou: por favor, não faça isso. Em nome de Deus, não reaja a estes instantes de violência. Eu sempre acreditei no poder do trabalho, sem ambições prejudiciais, porque existem também as ambições nobres. Se nós não respeitarmos o princípio da autoridade na governança dos países, nós não podemos medir a extensão dos disparates que são suscetíveis de aparecer no campo da rebeldia ou da conotação da rebeldia com a política, que é sempre necessária em qualquer país, estejamos dentro dela ou fora dela, todos precisamos de política. Então, creio que os governos merecem e precisam do respeito de seus governados para que o equilíbrio se faça em qualquer nação do mundo. Há quem diga que isso é fascismo, mas não é. É que sem obediência, sem disciplina, eu não creio em progresso algum, porque toda a natureza é uma lição de disciplina. O sol não abandona o seu posto pedindo férias, as árvores não reclamam contra a dilapidação de que são vítimas, os rios não protestam contra a poluição. Por que nós, seres humanos racionais, não poderemos encontrar uma fórmula de harmonização com os políticos que nos governam, agindo de acordo com a nossa consciência, mas respeitando as responsabilidades deles para com a comunidade, para que a comunidade seja também amparada pelas ordenações governamentais. Realismo mágico. Este é o termo que pode definir a atmosfera, os movimentos e os fatos que envolvem o médium. Por exemplo, não é o Chico que tem falado aqui, é Emmanuel.